Fala, Pretiacas! Eu sou a Ana Cioli e esse é o podcast Produção de Cria. Para quem não me conhece, eu sou nascida e criada no Parque Colúmbia, que é um bairrozinho aqui do Rio de Janeiro que fica logo atrás da Carim. Sou graduanda em Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense e na periferia. Sou filha de camelô e o resto a gente vai se conhecendo ao longo desse podcast. A Adcria é uma produção da Incorporar, e a Incorporar é um corpo que propõe a conexão e circulação das produções, projetos e iniciativas culturais de pessoas não hegemônicas. Quero começar o podcast falando um pouquinho mais sobre esse projeto. A Adcria é um coletivo de criação de redes interculturais afetivas. Foi criado pensando na escassez de conteúdo de capacitação eficiente e acessível na área de produção cultural, que pense nas demandas e tecnologias de periferia. A gente criou esse coletivo também pensando em novos diálogos e metodologias de trabalho na área de produção cultural. Metodologias que respeitem o produtor cultural, respeitem os nossos limites, respeitem nossa saúde mental, respeitem nossos corpos. O objetivo da Adcria é que a gente possa conectar informações, conteúdos, tecnologias feitos e produzidos por produtores culturais de periferia. E o mais importante, que a gente possa visibilizar esses profissionais, que a gente possa saber os nomes desses profissionais e valorizar o trabalho dessa galera. Nesse episódio, a gente tem a honra de ter como convidada a braba Ana Clara da Silva. E aí, galera, como estamos nessa quarentena, nesse período aí de reclusão e de reflexão, né, sobre várias coisas aí que atravessam a nossa vida. Tô muito feliz por estar aqui participando do podcast Produção de Cria, junto com a Ana Cioli. Muito obrigada pelo convite, amiga. Muito bom a gente poder trocar, né, e reforçar essa rede que a gente alimenta todos os dias, mas quando a gente tá perto é mais fácil, né? Então, pra mim é muito gratificante e muito bom mesmo. Vai tá me fazendo muito bem falar um pouco sobre isso com vocês. Meu nome é Ana Clara da Silva, pra quem não me conhece. Eu sou produtora cultural, nascida em São Paulo, no Jardim Ângela, na zona sul da capital. Sou de periferia, né? Cresci ali no Jardim Ângela, Capão Redondo, frequentando casas de cultura, fábricas de cultura. E hoje produção cultural já é a minha tentativa segunda, né, de ter uma formação acadêmica. Já passei pela Unifesp, cursando 2 anos de biologia, né, então com 18 anos de idade eu já estava experienciando um pouco a academia, né, esse espaço onde nós, mulheres pretas, né, enfrentamos muitas barreiras. E agora eu tô aqui em Niterói, né, nessa continuação dessa diáspora, mas agora não tão forçada assim, né, que é em busca de algo que a gente acha e a gente acredita que vai nos trazer ganhos, né, aqui dentro da UF a gente vê que o curso de produção cultural é um curso muito forte, é um curso que, apesar de eu estar no 6º período, me abriu muitas portas, né? Já estou no meu 2º estágio aqui em Niterói, já atuei em museus, já produzi eventos. E hoje sou estagiária da Assessoria de Comunicação da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia aqui da Prefeitura de Niterói. Ai, maravilhosa. Queria propor que a gente começasse falando sobre o papel do produtor cultural, né? A gente ainda tem uma profissão que ainda não é muito entendida. A galera ainda não reconhece, não entende de fato o que é produção cultural. Tem muita gente que acha que é só promoter, a galera que não consegue ter uma visão geral de fato o que é produção cultural. Então eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso. Quando me perguntam qual é o papel do produtor cultural, é uma questão. Para responder isso, sempre me vem a ideia de o que é cultura, né? Eu acho que não tem como pensar o produtor cultural sem debater, discutir, se aprofundar no conceito de cultura. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma visão muito mais ampla sobre isso. E o que me ajuda assim, a responder isso é aquela definição de que cultura ela é uma ferramenta de transformação social. Então, você imagina uma ferramenta, uma engrenagem que está aqui dentro da sociedade para gerar transformação. E é óbvio que existem transformações positivas
e negativas. Tem várias questões culturais que vão contra várias coisas, né? Vão contra a moral, né? Não é toda cultura que é boa. Toda cultura ela gera alguma transformação. Acho que o produtor cultural, eu acredito que ele tem essa função de mediar, fomentar essa transformação e ser o responsável que essa transformação seja o mais positivo possível, né? Então, quando eu me proponho a trabalhar com o projeto, a ajudar algum artista, a trabalhar em algum centro, né, em algum espaço, atuando em qualquer lugar da sociedade, né? Eu acho que a cultura tá em todo lugar na sociedade, não tá só onde está a arte, né? A gente fala de cultura, é isso mesmo que você falou. Já acho que é algum promotor de evento, né? A gente não só faz evento, tá? E evento é muita coisa também que eu tô aprendendo, que evento, ele tem começo, meio e fim, mas eu acredito muito também no impacto que o evento ele causa, né? Você levar uma criança no cinema, num teatro, num show, gera um impacto muito grande. Eu sei, né, de tantas as vezes que eu fui no museu, passeio de escola, eu sei o que impactou na minha vida cada vez que eu fui no museu. Então, e a pessoa que organizava esses passeios, ela talvez não saiba da importância que ela teve na vida de todas as crianças que puderam experienciar aquele momento, né? Eu acho que o produtor cultural, as produtoras culturais, eles têm uma função que vai além do simples ato de produzir, de organizar, de planejar. É uma reação em cadeia, né? Então, a gente chega até a perder a noção da importância que a gente tem, né? Nossa, sou muito contemplada por essa fala demais. Eu entendi que essa era a profissão na minha vida, que essa profissão, assim, contemplava. A única coisa que eu sabia fazer, assim, pra viver, era justamente quando eu li um texto e aí eu entendi que a gente podia usar a produção cultural para combater as opressões estruturais, pra gente combater toda uma estrutura que se construiu para a gente ter uma sociedade racista, para a gente ter uma sociedade machista, uma sociedade cisnormativa, heteronormativa. E aí, quando eu entendi que a gente podia usar a nossa profissão para combater isso, cara, aí meu cérebro fez puff, explodiu. Aí eu fui mergulhar no universo da produção cultural. Quando você fala que o evento é muita coisa, me soa muito bonito. A gente precisa reconhecer quantas vidas foram salvas em rodas de rima, e quantas vidas foram salvas em rodas de jongo, quantas vidas foram salvas em rodas de samba, em peças de teatro, o quanto a gente não conseguiu mudar, às vezes, um pensamento preconceituoso de uma pessoa através daquele slam, quanto a gente não conseguiu dialogar com pessoas que a gente nunca pensou que poderia abrir os ouvidos pra gente, sabe? E a gente conseguiu dialogar ali através da cultura, através do nosso evento. Eu trago aqui referências de ações culturais que eu observo nas periferias que eu tenho próximo a mim, nesses locais. Eu consigo observar que foi desenvolvido uma tecnologia de produção. A partir do momento que muitas vezes a gente não tem com o que produzir. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta instrumento, falta recurso. A gente não tem local, tem que fazer na rua. E aí na rua a gente não tem uma estrutura que é necessária, mas a gente faz, porque a gente precisa. E não romantizando isso, não era para ser assim, mas é. E a gente continuou produzindo e a gente desenvolveu tecnologias para produzir no meio dessa escassez. Entendendo isso, eu vejo que a gente também criou outras metodologias de trabalho, outras lógicas de trabalho. Uma lógica de trabalho baseada no conhecimento do território, das parcerias locais, do fortalecimento de rede. Então, assim, consigo enxergar muito mais respeito nas produções, tanto respeito aos seus colegas de trabalho, porque ali está configurada uma rede, e uma rede que se respeita e se fortalece na produção. E também um respeito ao seu corpo, né? Porque existem lógicas da produção que a gente precisa quebrar. A gente vem de uma profissão que é conhecida como uma profissão super estressante. A gente vê produtores que ficam aí 12 horas em pé no evento, pra lá e pra cá, sem comer, sem beber. A gente vê... Nossa, eu já cansei de ouvir que eu não posso ficar offline. Que não, eu sou produtora, eu não tenho direito a ter férias.
Eu não tenho direito a ter folga. Eu já ouvi isso várias vezes. E assim, gente, a gente precisa começar a questionar essas coisas. Porque até onde o seu corpo vai aguentar? Porque o meu corpo chegou a um ponto que ele deu um piripaque. Eu comecei a repensar que não era bem assim. E a gente tem que dormir sim. A gente tem que comer sim. A gente não pode ficar 12 horas em pé. E aí, eu vou entregar o evento e depois eu faço o que com o meu corpo? Jogo no lixo, né? Porque acabou o corpo da pessoa. A gente não pode se submeter a essas condições de trabalho. Isso não existe. A gente precisa de um descanso. A gente precisa tirar um dia off. Esse dia eu não estarei. Pronto, meu trabalho tá todo entregue. Eu não tenho compromisso nenhum nesse dia. Não tenho demanda, não tenho entrega. Gente, não vou entrar no WhatsApp, pelo amor de Deus. Preciso descansar. Eu tenho mente, preciso cuidar da minha mente. Tenho corpo, preciso cuidar do meu corpo. Preciso cuidar da minha alma. A gente precisa falar sobre uma produção afetiva que respeite as nossas redes, respeite as pessoas que a gente tem contato no meio da produção, porque também existe uma questão do produtor grosso, uma questão do produtor que é seco, tem que ir lá, tem que resolver as coisas, tem que resolver as tretas, tem que entregar o evento, ponto. Não importa como isso aconteça. A gente precisa de produções leves, produções afetivas. A gente precisa falar bem com todo mundo que tá participando daquela produção. Isso também volta pra gente. Então, assim, a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender as metodologias de produção baseada no afeto e no fortalecimento de rede. Aí, tratar todo mundo bem, vírgula, né? Enquanto mulheres pretas, né, tudo é mais difícil pra gente, tudo é mais cansativo. E não é diferente dentro da área da produção. Eu me vejo sendo questionada o tempo todo, sendo questionada pelos meus projetos, pela importância dos recordes dos meus projetos. Me sinto o tempo todo que as pessoas duvidam do meu trabalho, as pessoas duvidam da minha capacidade de estar na cabeça de uma produção, duvidam das minhas entregas, duvidam da minha metodologia de trabalho, do meu debate. E é algo muito cansativo, né? A gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é capaz, o tempo todo provando que o nosso trabalho é bom. Isso cansa. Amada, é o que mais a gente encontra. Quando eles olham pra gente, eu não sei. Entendeu? Eu não sei o que passa na cabeça desse povo que quando olha uma mulher preta, acha que a gente é obrigada a fazer tudo, né? É cada história que a gente escuta. E assim, amigo, quantas e quantas vezes, entendeu? Eu já me senti esgotada de um evento aí, um dos últimos eventos que eu organizei, que inclusive era sobre negritude, e enfrentou diversas barreiras para poder acontecer, porque muitas pessoas não acreditaram a necessidade de se falar de negritude dentro da área da ciência, né, e da tecnologia. Eu tive, assim, que responder perguntas óbvias e me submeter a debates iniciantes. A gente tem que ficar pegando na mão para tudo, sabe? A gente tem que fazer o trabalho de todo mundo. Eu não sei por que a gente é colocado nesse lugar. Eu me nego. E assim, referente à produção de cria, eu identifiquei muito com o projeto, porque o que a gente mais vê são coisas que não dialogam com a gente, né? São textos que não dialogam com a gente, são metodologias que não dialogam com a gente. Então, quando a gente se propõe a criar essa rede de afeto, porque a gente foi ensinado a não nos amar, nós, mulheres pretas com homens pretos, de homens pretos com mulheres pretas, a gente foi ensinado que a gente não merece ser amado, que a gente não merece ser cuidado. Então, quando a gente se joga no mercado e recebe esse tipo de tratamento, cara, é mó doideira a gente entender que a gente não merece passar por isso. É mó doideira a gente começar a negar isso e a propor, não preciso trabalhar sobre essas condições. Eu não preciso me diminuir, porque quantas vezes a gente não é passada para trás, subvalorizado nas nossas funções. Então, esse aquilombamento, né? Eu vejo o Cria muito como um aquilombamento de produtores e que só serve para fortalecer, porque quando a gente para de buscar em outras fontes e começa a valorizar as nossas fontes, né? E vendo os tesouros que a gente tem, que a gente produz, a gente se sente mais capaz. Ai, amiga, muito obrigada por você ter topado participar. Adquirir é muito mais do que um podcast de 20 minutos.
vezes a gente não vai conseguir falar nem sobre um terço do que a gente gostaria de falar aqui, mas enfim, assim, eu acho que foi uma introdução muito produtiva sobre o que o projeto quer abordar, sobre um pouquinho da nossa história. Eu queria só te agradecer de coração. Eu que agradeço profundamente a você, por tudo que você é, né? Primeiramente por ter tido essa iniciativa de criar o De Cria. Eu me identifiquei de primeira, assim, eu amei. E eu vejo o De Cria, esse coletivo, muito como uma resposta a todos esses questionamentos que você se faz, que eu me faço, que a branquitude faz em cima da gente, né? Questionando a nossa legitimidade. E eu tenho certeza que vão responder todas essas perguntas e vai calar a boca de muita gente também, porque tem muita gente que fala muito, mas que o melhor a se fazer seria não falar nada. Então a gente vai seguir, né, nessa luta aí contra tudo que pretende nos silenciar e nos apagar dos espaços. Eu também espero que cada vez mais os corpos pretos estejam ocupando os espaços de poder, de decisão, e de que o genocídio, né, da nossa população que não ocorra de preferência, né? Vivemos, a gente combinou de não morrer, então eu sigo te amando e te agradecendo, agradecendo às deusas, aos deuses que nos permitem estar aqui trocando sobre isso com todo mundo. Te amo, obrigada. E para quem ouviu a gente até aqui, eu queria agradecer muito por estar prestigiando o nosso trabalho. Segue a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @produçãode.cria. Segue a Incorporar também, que é responsável por a gente estar conseguindo levantar esse projeto. O Instagram da Incorporar é @in.corpo.rar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deem feedback pra gente, fala sobre o que você achou, bora trocar uma ideia, bora conversar também. E espero que vocês estejam ansiosos para o próximo episódio.